A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Especial. Eu sou o pastor Samuel e é uma grande alegria ter você aqui conosco. No nosso estudo de hoje, nós vamos dar continuidade a essa série de lições e vamos estudar a lição de número 9. Você já está aí pronto com o seu kit, o kit de estudo da Escola Bíblica, que é a lição bíblica e, obviamente, uma Bíblia. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a se conectar conosco para que a gente possa estudar a Palavra de Deus. Hoje a nossa lição bíblica vai tratar de um tema muito importante e interessante para nós promessistas. Vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Obviamente que esse é um tema que nós falamos bastante, talvez pelo fato de sermos uma igreja pentecostal, uma igreja que valoriza, mas nessa lição 9 nós queremos aprofundar um pouco mais essa nossa compreensão da espiritualidade. Por isso, o nosso foco hoje, o nosso objetivo para esse nosso estudo é reconhecer o quanto a espiritualidade é essencial para a atuação da igreja em um contexto urbano. E dessa forma a gente compreender que práticas devocionais de espiritualidade podem contribuir muito para a nossa vida e para a nossa caminhada em meio à nossa sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que dentro de um país como o nosso, como o Brasil, onde estamos aí seguramente atravessando mais de 60% da população professando a fé cristã, por que as coisas do nosso país ainda insistem em continuar tão ruins? Por que os evangélicos no Brasil, eles têm tido uma dificuldade de fazer a diferença dentro desse cenário? Quando nós olhamos para essa ideia da espiritualidade, e o texto que nos é sugerido aqui como texto base dessa lição bíblica, é o texto de Efésios, capítulo de número 5. O texto de Efésios, capítulo 5, apenas para citar aqui o texto base da nossa lição, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Obviamente que há um princípio maravilhoso sendo colocado diante de nós, que o fato de estarmos cheios e de nos deixarmos encher do Espírito faz toda a diferença quando nós estamos falando desse contexto urbano. Olha só, uma igreja para a cidade é uma igreja que tem dentro dela cristãos comprometidos com a espiritualidade. Essa é a primeira frase que nós lemos na nossa lição bíblica. Uma igreja para a cidade é uma igreja que tem dentro dela cristãos, genuinamente cristãos, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o fato deles estarem cheios do Espírito Santo faz com que eles promovam aonde estiverem uma total diferença. Bom, é preciso frisar também um outro detalhe importante. Quando Deus nos convida a nos deixar encher pelo Espírito Santo, Ele não quer encher uma parte de nós, ou uma parte da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Como que às vezes algumas pessoas tendem a imaginar que apenas algumas partes ou processos das suas vidas é que precisam ter alguma conexão com Cristo. É estranho isso.
Porque o convite de Deus para nos encher do Espírito não tem a ver com uma parte de nós. O que o Espírito quer fazer é nos preencher por completo. E isso envolve as diversas áreas de atuação da nossa vida. Sejam elas áreas familiares, sejam elas áreas profissionais, sejam quais forem essas áreas, Deus quer nos encher do seu Espírito para que nós possamos promover a diferença. Bom, quando nós pensamos então nessa atuação da igreja, dentro desse contexto que aqui nós estamos chamando de contexto urbano, nós temos que ter em mente essa afirmação que é feita aqui na nossa lição. As pessoas em busca da espiritualidade hoje precisam testemunhar o cristianismo incorporado nos indivíduos e na comunidade. O que significa isso? Existe, de fato, dentro da nossa sociedade, essa sociedade urbana, pessoas em busca de espiritualidade. As pessoas buscam de diversas formas, precisamos dizer isso, né? Tem gente buscando espiritualidade em meio aos cristais, tem gente buscando espiritualidade em meio à natureza, ou em algumas outras religiões, pessoas que enfatizam bastante a meditação, por exemplo, em busca de uma conexão espiritual, pessoas que trazem essas religiões, né, orientais, com foco de espiritualidade na meditação, para que elas tenham uma conexão com a espiritualidade. Agora, quando nós falamos de uma espiritualidade a partir do cristianismo, a partir da palavra de Deus, da palavra de Jesus, nós precisamos ter em mente essa afirmação. Esse mundo que busca a espiritualidade, que está em busca de encontrar essa real conexão com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado, ela precisa encontrar isso, testemunhar isso na vida dos cristãos, na vida de homens e mulheres que incorporam esse relacionamento espiritual com Deus e dessa forma esse incorporar é transbordado não só por suas vidas, mas também pelas comunidades às quais elas pertencem. Você tem levado a sério a espiritualidade da sua vida? Você tem levado a sério a vida devocional? Você tem levado a sério isso? Você tem levado a sério isso na sua igreja? Qual é o significado para nós aqui quando a palavra de Deus nos ordena que sejamos cheios do Espírito? A nossa lição bíblica, ela vai então caminhar aqui, trazendo para nós a resposta para algumas perguntas, né? E essas perguntas são: por quê? O quê? Para quê? E onde? Então nós vamos fazer aqui um estudo indutivo dentro desse tema de uma espiritualidade para a cidade. Então, por que é necessário uma espiritualidade para a cidade? Segundo, o que significa essa espiritualidade? Terceiro, para que serve essa espiritualidade? E em quarto, onde essa espiritualidade pode ser encontrada? Bom, para nos ajudar aqui nessa manhã a responder a essas perguntas, está conosco também hoje um convidado especial que vai nos ajudar a responder essas questões, que é o pastor Josias. Pastor Josias, seja muito bem-vindo, pastor Josias, que é tesoureiro, né, financeiro ali na Convenção Paulistana Leste, pastor da igreja Vila Nova Curuçá, né, além de colaborador aí no setup, nas aulas e etc. Mais uma vez, pastor Josias, seja bem-vindo. A nossa expectativa é que nós tenhamos um momento assim muito agradável de estudo. Amém. Para mim é uma satisfação estar sempre aqui entre amigos, falando da palavra de Deus, juntamente com os irmãos em Cristo que nos acompanham. Sempre é bom a gente aprender mais
seguir e prosseguir conhecendo ao Senhor, e essa é uma lição muito essencial, principalmente para a vida da igreja na cidade. Então, seja bem-vindo todos juntamente conosco, que Deus nos dê a graça de sermos cheios do seu Espírito. Amém. Pastor Josias, eu que te conheço já há um tempo, eu sei que esse tema de espiritualidade é um tema que é interessante para você, né? E eu gostei da forma como foi dividido aqui o tema, porque vai permitir a gente fazer uma reflexão a partir dessas questões, né? Por quê, o que, para que e onde, né? A respeito da espiritualidade. Pensando aqui na primeira questão que nós temos na nossa lição, você que está aí com a sua lição bíblica, a primeira questão da lição, ela pede para a gente considerar o primeiro item, né, da lição, que é justamente a importância da espiritualidade, assim como o texto do capítulo 5 de Efésios, que também é a base da nossa lição hoje, e ela faz a seguinte pergunta: o que o apóstolo Paulo começa condenando e o que ele termina ordenando? Diga por que a espiritualidade é importante para a missão urbana. Bom, nós vemos aqui que Paulo ele começa condenando essa busca ou uma fuga da realidade de coisas que vêm principalmente sobre as cidades, né? Grandes patologias urbanas surgindo e muitos querem se ausentar disso, e aí parte para os entorpecentes, né? Aqui Paulo fala de embriaguez, que é condenado, né? A embriaguez, na época de Paulo, através do vinho, né? Principalmente acontecia através do vinho. Hoje, na cidade, a gente sabe o tanto de entorpecente que tem, e Paulo ele começa condenando isso. Buscar uma vida feliz, buscar mais alegria na vida, esse não é o caminho. Isso aí vai dar sensações, né, passageiras, sensações que vão durar no máximo o tempo do efeito daquele entorpecente. Então, Paulo ele começa condenando esse tipo de prática, de buscar uma fuga da realidade ou buscar alterar sua realidade, querer algo melhor, mais felicidade e alegria através dessas coisas. Então, ele começa condenando isso. Mas o mesmo texto que traz para a gente como um mandamento, né, fugir dessas coisas, evitar essas coisas, não chegar perto, não manusear, não tocar nessas coisas, não ingerir questões de entorpecente, é o mesmo texto que nos dá um mandamento de nos enchermos do Espírito. Então, ele começa condenando, né, a embriaguez pelo vinho, e ele termina condenando também a falta de espiritualidade. É isso que ele termina condenando. Então, ele diz, olha, é um erro se embriagar com vinho ou qualquer tipo de outro entorpecente, da mesma forma que é um erro não se encher do Espírito Santo. Ele, então, condena a falta de espiritualidade. Então, devemos encarar como um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo, sempre, como nós vamos ver, isso é um mandamento. E não buscar isso, não ser isso, não ter isso, é um erro. E então, por que é um erro, né? Então, primeiro, é um mandamento, né, como nós falamos. Em segundo lugar, também, essa espiritualidade é necessária para tirar muitos da superficialidade, porque hoje falar ser cristão é moda, né? Até evangélico virou moda, né, ser evangélico. Mas o que a gente vê é uma aderência cada vez maior ao cristianismo, principalmente no Brasil, o número de evangélicos crescendo tanto, e nós não enxergamos o mesmo crescimento, na mesma proporção,
mudanças na sociedade, né, que tem a ver com ser espiritual, né? A pessoa que é espiritual, ela é transformada, o seu caráter, nós vamos ver mais para frente, e essa transformação deveria promover uma transformação no mesmo grau na sociedade, e principalmente na cidade, que é o tema que a gente está estudando, né? Então, a cidade devia sofrer, né, no bom sentido, uma transformação por causa de tantos que estão aderindo ao cristianismo. Se o crescimento, né, desse movimento de aderir ao cristianismo for o mesmo grau da transformação de pessoas cheias, pessoas espirituais... A sociedade seria outra, seria, né? Outra, é inevitável a mudança. É claro que a gente vê aqui ou ali lampejos disso, mas ainda está muito aquém do que deveria pelo número de evangélicos que temos no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, o contexto de Efésios, o cristianismo, ele criou um impacto muito grande naquela sociedade, né? Aquela sociedade, ela foi impactada a ponto de virar se tornou um problema, óbvio, porque um professor meu uma vez me explicou, ele fez uma explicação, ele estava falando do contexto de Efésios, do capítulo 6 de Efésios, quando diz que a esposa deveria ser... como é que é? A esposa sejam submissas aos vossos maridos e maridos amem suas esposas, né? E ele explicando esse texto, ele falou, olha, a gente sempre fica na superficialidade desse texto, a gente sempre pega aqui, ó, o marido manda, a mulher obedece, aí a mulher fica brava porque ela não quer obedecer, o marido fica bravo porque o pastor pregou que é ele que manda, e fica essa confusão. E aí ele diz assim, só que por detrás disso tem um negócio muito mais importante, né? Que é interessante a gente observar essa ideia do cheio do Espírito. Ele vai dizer assim, ó, as mulheres que eram convertidas ao cristianismo, passavam a relacionar-se com seus maridos a partir da ótica do cristianismo. Imagina essas mulheres dizendo para as suas amigas que não eram cristãs o seguinte, olha, o meu marido me ama. Inclusive lá a gente aprendeu que a esposa é uma só. Ele não tem várias mulheres, ele me ama. E ele me ama a tal ponto que ele dá a vida por mim, está escrito lá. Mas aonde que está escrito isso? Na explicação dele, isso causa um colapso, por quê? Porque as mulheres falam, não, então peraí, se viver, eu sou menosprezada, eu sou um produto, eu não valho nada, e você está dizendo que tem um lugar onde eu tenho valor, entendeu? E aí ele diz que, dessa forma, várias conversões iam acontecendo, porque a mulher ia para a igreja e puxava o marido. E aí lá na igreja o marido tinha que aprender a ser um marido de verdade, e ela aprendia a ser uma esposa de verdade. E por detrás estava o quê? O fato de que o espírito que habitava neles estava transformando a vida deles, né? Então veja, mesmo uma questão de discriminação, de desvalorização, ela é transformada, não precisou de uma lei para ser transformada. Ela foi sendo transformada naturalmente porque o espírito que habita, né, foi mudando as ações, né? E essa é uma observação importante, né? Sim, a gente vê outros fatores também lá a respeito dessas mudanças, como lidava com a idolatria, que em certo momento chegou-se até ter convulsões sociais, né? Por causa que estava mudando a economia de uma cidade, né? Porque as pessoas estavam sendo mudadas, né? Até o relacionamento com o senhor e o escravo, que era normal para aquela época, começa-se a mudar, também, alterar, né? Então, o escravo agora é irmão, né? É irmão do Senhor, e agora ele faz para o Senhor como se ele faz para Cristo, né? Não pela obrigação. Então, a gente vê que a sociedade passa a ser alterada, né? Tanto que Cristo é tido até por aqueles que não seguem, né? Reconhece que ele dividiu a história, que o mundo ocidental nunca mais foi o mesmo depois dele, né? Então, por causa do cristianismo. Então, essa espiritualidade, ela vai contagiando de forma que não tem como a pessoa ser cheio do Espírito Santo e ser superficial. Conhecer Cristo de longe, ter um relacionamento de longe, os cânones de comportamento da pessoa não ser mudada daquele que é cheio. Por isso que é um mandamento, a gente precisa encarar como um mandamento por causa que tem esses efeitos, né, de mudança, de ser mais profundo, e também
Uma outra questão interessante é que essa espiritualidade ela vai trazer também um contato maior com aquele que é espiritual. Deus é espírito, Deus, né? é. O Espírito Santo é espírito, né? E como nós estamos falando da cidade, na cidade ela tem algumas dificuldades a esse respeito, porque quem na cidade não está em contato constante com a Bíblia, que o Adalto Lourenço costuma fazer uma divisão muito interessante, ele fala de duas Bíblias, né? Ele fala da Bíblia que contém as palavras de Deus e a Bíblia que contém os atos de Deus, que é o que o salmista vai falar, que ao contemplarmos a natureza, nós entramos em contato, né, com esse Deus, porque nós contemplamos a sua obra, né? A sua obra. Dá para a gente olhar para a natureza e chegarmos à conclusão de que Deus existe, de que Ele é grande, maravilhoso, que Ele é sábio, por Ele criar todas essas coisas. Só que no ambiente urbano, a gente é separado da Bíblia, dos atos de Deus. Por isso que a Bíblia escrita é tão importante para a gente na cidade, porque é o que a gente vai ter mais contato. É verdade. Porque na cidade você vai ter contato com as obras do homem. Você vai ficar maravilhado com um túnel do metrô, uma ponte, um arranha-céu bonito, espelhado. Olha o que o homem criou. É até difícil você contemplar o firmamento, você olha para cima, você vê um emaranhado de fios assim. É verdade, verdade. A poluição não te dá para você ver tanto de estrela que tem no céu. No ambiente rural, a devocional, o contato, estar com Deus é diferente, porque você olha para uma montanha maravilhosa que não foi o homem que criou. Você contempla e glorifica a Deus. Que maravilha! Olha que Deus poderoso fazer uma montanha tão linda, um rio tão tranquilo. Você tem mais contato com a Bíblia, que é os atos de Deus, né? Que é através da natureza. Na cidade, a gente não tem isso. E aí, por isso, encarar isso como um mandamento é muito importante, né? Para a nossa devocional, a nossa devoção, estar perto de Deus. Você estava falando dessa questão aí da Bíblia como um ato, né? Que é aquilo que a gente observa, né? Você provavelmente, que também mora numa grande cidade, é muito comum a gente ter esse tipo de experiência. Eu fui levar esses dias o meu menino, está com 1 ano e 8 meses, e ele é meio fissurado com o negócio de natureza, ele gosta de plantinha e tal, e vamos levar ele num parque, né? Fui levar ele num parque aqui, o Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, e é muito interessante o seguinte: antes de você chegar no parque, você não tem condição de fazer nenhum tipo de observação de nada. Porque você pega trânsito na Marginal, fedor na Marginal, trânsito na Dutra, e de repente você entra num lugar e aí é aquele agito de pessoas, você não contempla nada, você já está nervoso porque é trânsito, é isso, é aquilo, demora para estacionar. Quando de repente, cara, você entra assim num caminhozinho, vai entrando, de repente, cara, some o barulho que você fala assim: eu estou mesmo nessa cidade, eu estou mesmo aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Nesse agito da Zona Sul de São Paulo, né? Aí, quando a gente fala, por exemplo, Josias, nessa sua fala, né, dessa obrigatoriedade, desse mandamento da gente buscar essa conexão com Deus através da vida devocional, ela tem muito a ver com isso, de você atravessar um caminho de agito para chegar num lugar onde você possa contemplar Deus, ouvir a voz de Deus e etc. Né? Que às vezes, quando a gente faz uma viagem, você vai, né, para o interior, você vai a uma praia, tem algumas praias que são bem tranquilas, mas às vezes é trilhar o caminho da sala para o quarto, fechar a porta e dobrar o joelho. Né? Isso. Você já encontra essa calmaria. Né? A espiritualidade ela é encontrada no sossego, né? Principalmente no sossego de alma, que também a gente precisa entender isso. Não é só ir para um lugar retirado, onde se contempla as maravilhas de Deus, a obra de Deus,
mas num lugar onde a gente vai meditar, e esse lugar de meditação, ele precisa ser tranquilo, né? Onde você acalma o agito da alma, né? Se eu não me engano, acho que é o filósofo Sênecas, né, que ele diz algo parecido, olha, não adianta você se retirar para um retiro para encontrar sossego se você não tem sossego, é melhor não se retirar, é melhor não ir, né? Então, a gente tem que cuidar disso. E aí Jesus, ele dá uma saída plausível, né? Parece que ele até já via, né, esse nosso dilema urbano, que ele diz assim, olha, no quarto, fecha lá, fecha a porta, só né? você e Deus lá, você consegue aquietar o coração, você consegue meditar no livro, né, das palavras de Deus, e você ter esse contato e desenvolver uma devocional. E é interessante que ele usa por 2 vezes a expressão secreto, né? Secreto. Você vai para o secreto, Deus te ouve em secreto e Deus te recompensa em secreto, né? Essa ideia do secreto é uma ideia de espiritualidade muito interessante, né? Essa ideia do... Josias, aqui, na nossa pergunta número 2, ainda no texto de Efésios, como que nós podemos dizer que para uma igreja, no caso, né, que ela é uma igreja cheia do Espírito? Como que a gente consegue chegar a essa afirmação, fazendo um visual de que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito, ou ser uma igreja cheia do Espírito? Em primeiro lugar, eu vou pedir licença aqui, porque eu vi as perguntas aqui, você falou que é muito legal o porquê, né, para quê, sim. como, onde, aliás, o quê, né? Só que nessa segunda questão aqui, o quê, para mim ele está mais para o como, né? E aí, então, me dê licença de explicar o que primeiro, né? Depois a gente fica à vontade. parte para o como, né? Então, o que seria um crente ou uma igreja espiritual, principalmente para a cidade, né? Nós vamos encontrar isso com muita clareza em Gálatas 5, né? Efésios 5 fala também disso, mas Gálatas 5 fica muito claro, né, que o que é ser espiritual, né, o que é uma igreja espiritual, o que é um crente espiritual. Ele é em consonância com Efésios, não está fugindo do texto, porque lá ele diz que, olha, para ser espirituais, né, vocês têm que fugir das paixões da carne. Então, a gente vai ver que tem a ver muito com o caráter. E aí, em sequência, ele vai falar, olha, além de fugir das questões da carne, vocês busquem o fruto do Espírito. Então, deixar o que Paulo aqui vai chamar de embriaguez, né? E buscar as coisas do Espírito. E é interessante que Paulo vai falar que o principal na espiritualidade tem a ver com o fruto do Espírito Santo agindo em nós. E aí, depois temos outros textos de Paulo falando de algo muito importante também, mas não mais importante, mas seria aquela cereja do bolo, que é os dons do Espírito. Então, a soma disso, a gente vai encontrar um crente ou uma igreja cheia do Espírito Santo, que é aquela que, em primeiro lugar, isso em grau de importância também, aqueles que têm o fruto do Espírito. Porque aqueles que vão se embriagar, eles estão buscando alegria. E aí Paulo diz, a alegria não está no vinho, não está em qualquer tipo de entorpecente. A alegria para o crente ou para o cristão está em deixar-se ser cheio do Espírito Santo, que ele vai colocar amor, alegria, paz, paciência, todos aqueles frutos do Espírito, ele vai colocar em nós, e a alegria a gente encontra nisso, não fora, né? Não em nenhum entorpecente. Então, um crente espiritual, uma igreja espiritual, não é somente aquela que tem os dons, que principalmente no nosso meio, nós como igreja pentecostal, há um entendimento por parte de muitos que o crente espiritual é aquele que tem dom, aquele que profetiza, que fala em línguas e tudo mais, quando na Bíblia
o principal é o crente que é amoroso, é o crente que é paciente. Está no caráter, né? É no caráter, no fruto. E aí, claro, tem que buscar também os dons, a gente não deixa isso. Somos pentecostais, nós gostamos disso e buscamos. Com muito orgulho. Muito orgulho, graças a Deus. E aí a gente, então, deve fazer essa conexão. Em primeiro lugar, buscar o fruto do Espírito e, em segundo, os dons do Espírito. Então, isso é o quê? Né? O que é um crente espiritual, o que é uma igreja espiritual. Aí partimos para o como agora, né? Como que isso é feito. Então, quando voltamos para o texto de Efésios 5,18, nós vamos ter uma palavra que vai nos ensinar muito, que é justamente a palavra ser cheio, né? Que no grego é plerute, né? Essa palavra, ela vai nos ensinar duas lições importantes. Primeiro, que ela está no modo passivo, não é algo que eu faço por mim mesmo. A gente poderia pensar aqui na imagem de um copo, né? Ser cheio, um copo não consegue se encher a si mesmo. Alguém tem que encher esse copo. Imagine você, a igreja de Cristo, como esse recipiente que tem que estar disposto, né? Tem que estar limpo, tem que estar no local adequado, tem uma série de coisas que a gente faz, mas o que a gente não consegue fazer é ser cheio, né? Ser cheio, porque isso é um ato de Deus, através do seu Espírito. Então é Ele que enche. Então, esse ato aqui, de como, né? O como aqui, começa por isso, de entender que estamos como em uma maneira passiva, né? O verbo aqui é passivo, então Ele, é o Espírito quem nos enche. Outra questão importante que essa palavra vai nos ensinar a respeito disso é que essa mesma palavra, no grego, ela está no modo que lá na gramática grega a gente vai chamar de auristo, né? Que é um semelhante, né, um equivalente à língua portuguesa ao verbo no presente contínuo. Então, esse mandamento de ser cheio é um mandamento que deve ser contínuo na vida do crente. Como se faz isso? O como? Devemos entender que ele é contínuo também, além de ser uma ação passiva, o Espírito Santo, e também de uma continuidade. Então, deve estar cheio sempre. E isso é interessante, principalmente no contexto urbano, porque na cidade nós temos muita coisa para esvaziar isso. Exatamente. Né? Muitas coisas concorrem para esvaziar a espiritualidade do crente. O agito é muito grande, né? Muito grande. Para muitos basta um fechamento no trânsito. Alguém te fechou ali, já esvaziou ali o copo pela metade. Né? É verdade. Então, a gente precisa, né, de levar isso a sério, porque assim, olha, hoje eu tenho que me encher, amanhã eu tenho que me encher, porque as coisas da cidade, elas concorreram para baixar o nível da minha espiritualidade, né? E a gente vê, já sabe, né, o perigo de andar de tanque vazio, né, ou meio cheio. O voo da Lamia lá, né, deixou isso bem claro para todos, né, como é perigoso andar de tanque vazio, como é perigoso não estar com o tanque cheio ali sempre, né? Então, esse negócio de ficar esperando a luz da reserva acender para reabastecer, para a espiritualidade não é uma boa ideia. A gente tem que estar ali com o ponteiro lá em cima sempre, porque a própria cidade ela vai ter muitas coisas que concorrem para isso. E é interessante porque usando essa figura sua do combustível, né, antes de acender a luz, às vezes a gente vai, não sei se você é assim, mas às vezes a gente vai deixando até o último ali, porque a gente está pensando em economizar, né? Eu vou ter que parar no posto, vai um dinheiro e tal. Só que a diferença do ser cheio do Espírito é que você só precisa parar, né? Uhum. O Espírito te enche gratuitamente. Isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Agora, você falou aí sobre essa questão que de fato a igreja tem um papel fundamental na sociedade, né? Essa dificuldade que a sociedade, nessa sociedade urbana tem, da meditação, da contemplação, isso é muito difícil.
se tornando assim quase que um desafio mesmo para quem quer viver essa espiritualidade. Mas aqui na nossa pergunta de número 3, ela não desconsidera, né, todas essas questões de influência que a igreja precisa ter nesse contexto urbano, mas ela pede para a gente pensar aqui e citar alguns benefícios da espiritualidade bíblica, né? Ela cita aqui o texto de Efésios, né, e também o texto de Atos 2. Né? O texto de Atos 2,47 é aquele, né, em que o povo olhava, né, a sociedade em volta olhava e aquele povo cristão caía na graça deles, né, porque eles tinham uma coisa de diferente. Né? O texto de Efésios vai nesse mesmo caminho também. Então, quais os benefícios dessa espiritualidade bíblica para a nossa vida urbana, pastor Josias? Pensando no particular de cada crente, né, depois a gente parte para a igreja como um todo, no ambiente urbano a gente vai ver se proliferando muito a questão das patologias urbanas, né, que talvez por isso muitos vão buscar os entorpecentes, né, para tentar fugir de uma tristeza profunda, do grande estresse, de depressão, de ansiedade, tantas doenças, patologias urbanas, né, que acontecem no ambiente urbano, na cidade, e isso nos ajuda, né? Você buscar ser cheio sempre, porque você vai estar cheio daquilo que o Espírito coloca, amor, paciência, paz, alegria, então isso vai combater. Claro, fazer um adendo aqui, não é o único remédio, né? Porque você em casa pode estar aí sofrendo de uma ansiedade, uma síndrome do pânico, busque um médico, um auxílio, né, de um profissional se já chegou nesse ponto, né? Mas para você que, graças a Deus, não tem, busque se prevenir, sendo cheio do Espírito Santo. Porque quem não tem pode ter a qualquer momento, pode, né, ter, em grandes cidades. Né? Como eu falei, numa grande cidade são muitas coisas para concorrer, medo de assalto, de acidente de carro, tantas coisas que vai se amontoando dentro da pessoa, e principalmente aquele que não se abastece de tempos em tempo. O ideal seria todo dia, ao menos 20 minutos, ali meia hora de contemplação, de ir num parquinho da cidade, de olhar para uma árvore e contemplar a criação de Deus. Se não tiver esse lugar, vai para o quarto, leia a Bíblia, contemple Deus através da Bíblia, você se enchendo todo dia ali. Por isso que a palavra, né, do pastor sempre na igreja não é algo mecânico, né? Mas ele fala tanto que às vezes parece ser mecânico. Irmãos, precisamos ler mais a Bíblia. Irmãos, precisamos orar mais. Irmãos, devemos nos consagrar mais. E ele fala tanto que isso parece ser mecânico, mas não, é porque tem que ser feito isso, né? Então, isso vai ajudar muito. Se não faz, o carro para, né? Isso, vai ajudar muito no pessoal. E na igreja como um todo, né, vai ajudar para manifestar a glória de Deus para o mundo, né? Como a igreja, se citou, né, de Atos, caía na graça do povo porque ele via essa espiritualidade, era contagiante, né? Até o próprio texto de Efésios 5,18 aqui, na sequência, a gente vai ver ali muitos verbos, né, que demonstra, né, como que a igreja se manifesta para o povo. Ele vai falar em adorando, em dando graças, né? Ele vai falar em se sujeitando, né, uns aos outros, sujeitando a Deus. Fica visível, né, a atitude da igreja, né, quando ela é cheia do Espírito. A adoração vai fluir, né, o culto público cheio, né, de gente. Então, tem gente, né, que para a gente é normal, mas tem pessoas que dá um nó na cabeça ver a igreja cheia, né? Tem uma ex-ovelha minha que está agora lá na Irlanda, que aí ela casou-se com um irlandês lá, e ele entra em parafuso em saber por que ela vai para a igreja.
ele vai e fica observando e fala assim, não, acho que é pelo lanche que eles oferecem no final. Não, deve ser por isso, né? Porque assim, ir para a igreja adorar para muito, Já um perderam ateu. a ideia da contemplação. Isso, fala assim, não, ela deve estar ganhando alguma coisa para ir para a igreja. Então, quando a gente vê um culto público cheio de gente adorando ali, que uma coisa que para a gente é normal, mas o testemunho lá fora é muito grande, né? é muito. Então, assim, uma igreja cheia vai ter muito desses benefícios, né, de atrair também. Eu citaria mais um, incluindo nesse, né, desse comunitário, que é a forma como nós enfrentamos a dor e o sofrimento. Cara, isso é um megafone para o mundo, né? Você vai num sepultamento de um cristão sincero, verdadeiro, com uma espiritualidade construída com Deus. Aí você vai num sepultamento de alguém que não tem Deus, de uma família que não tem Deus, que não desenvolve essa espiritualidade. Você percebe claramente que são maneiras diferentes de lidar com a dor e com o sofrimento. Mas eu queria também citar um outro, pastor Josias, que é o seguinte, um outro benefício, né, da espiritualidade, é o de não ser devorado pelo tempo, não ser devorado pelo relógio. E sabe como que a gente percebe isso? É quando você diz assim, ó, eu vou me consagrar, eu vou fazer um jejum, parece que a hora não passa, você fica desesperado, você fala, aí você olha, meu Deus, só passou 1 hora, são 24 horas, né? Então, é um exercício de espiritualidade que nos ensina a não sermos devorados pelo tempo, né? O tempo passa a não ser mais o dono da nossa agenda, o dono da nossa vida. A gente perde esse agito, né? Que é essa coisa de, eu tenho que fazer a minha agenda, eu tenho isso, eu tenho... Não, pera. Rapaz, aqui Deus é o dono da agenda. Deus é o dono do tempo. Calma aí, não vamos ser devorados, né? Agora, falando nisso, a quarta questão, eu achei assim muito muito profunda essa questão. Como nós estamos caminhando para o fim, eu gostaria que a gente finalizasse aqui pensando nela, né? Porque ela vai dizer assim, ó, estamos na questão 4. Leia os textos bíblicos referenciados no item 4 e responda. O item 4, para você que está com a sua lição bíblica, é justamente o alcance da espiritualidade, que está falando do onde, né? O alcance da espiritualidade. E ele diz assim, ó, qual o alcance da espiritualidade? Em que áreas a espiritualidade pode ser aplicada? Além do que foi mencionado na lição, que outras áreas você citaria? Obviamente que aqui você vai citar aí, né? Que outras áreas? Então, pastor Josias, qual o alcance da espiritualidade? Primeira pergunta. Segunda, em que áreas nós podemos aplicar a espiritualidade? E em terceiro, existe alguma outra área que você citaria, que não foi contemplada aqui, mas que a espiritualidade pode ser também inserida? Quando nós olhamos algo tão bom como que é isso, é igual a água, pode preencher qualquer espaço do coração, qualquer domínio da sociedade, em qualquer lugar há espaço para essa espiritualidade cristã, porque só tem benefícios, né? Então, é por isso que eu citei, e a Bíblia, né, é a própria Bíblia que cita que na questão da espiritualidade, o fruto do Espírito vem antes dos dons do Espírito, justamente por causa disso, porque para a gente pensar, perceber, olhar e ver que não é só no ambiente de igreja que isso acontece. Que é um equívoco, né, para algumas pessoas pensar. Quando se fala em espiritualidade, olha, o culto foi espiritual, a gente pensa já nas manifestações e que fica restrito aquilo na igreja. Não dá para mim fazer na minha casa aquilo que aconteceu na igreja no sábado, no domingo passado, mas não, quando a gente olha, se o foco principal está nas questões do caráter, isso pode ocorrer em qualquer lugar, dentro de casa, na família, no trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, a criação dos filhos. Nós vamos ver que Paulo, falando a Timóteo, ele fala que
em tese, né, ele teve um privilégio ali de nascer em um lar assim. Ele diz assim, olha, as palavras que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, Vem né, de longe, vem né? de longe. Então, assim, no ambiente familiar, essa espiritualidade, né, ela é plenamente aplicável, né, porque se a gente pega os dons do Espírito lá, a amabilidade, né, paciência, domínio próprio, tudo isso é bem-vindo em qualquer lugar, inclusive no ambiente familiar, né? Não só no ambiente familiar, mas também no serviço, né? Mas fala assim, mas não tem como ficar falando de palavra de Deus e tal. Lembre-se que você é criação de Deus, lembre-se que você é obra das mãos de Deus. Então, você, segundo o Adalto Lourenço, também faz parte da Bíblia dos atos de Deus, porque Ele te criou, Ele te deu dons, Ele te deu habilidades, e isso pode manifestar Deus para as pessoas. No Antigo Testamento, a gente tem um caso muito interessante, o de Bezalel, né? Ele era um artífice, né? Ele mexia com ouro, com pedras preciosas, ele era um artesão de coisas preciosas, que se olharmos hoje em dia, nós olharmos para o fato isolado, parece não ser algo espiritual, né? Nada grandioso. Nada né? grandioso. Não, o cara só está trabalhando com ouro. O que um ourives, né, vai manifestar a glória de Deus? Mas no texto diz lá que o Espírito de Deus encheu Bezalel para fazer aquilo. Então, imagine você buscando ser cheio do Espírito Santo e o Espírito de Deus te enchendo com a sua vocação, com o seu trabalho, com as suas habilidades. Imagine você fazendo um trabalho bem feito, com tanta excelência, de deixar as pessoas de boca aberta, né? Deixar as pessoas admiradas pelo seu serviço, pelo seu empenho, pela qualidade, a excelência do seu serviço. Isso também manifesta a glória de Deus. Claro que aí a pessoa espiritual, né, de verdade, que vai ter os dons ali do Espírito, quando vier os elogios, o que ele vai remeter? A Deus. Diz assim, olha, foi Deus que me deu esse dom, né? Então, olha a maneira de você testemunhar Deus para essa sociedade, na cidade, através das suas habilidades, de coisas que normalmente julgamos não ser espiritual. Espiritual é o que acontece na igreja, o que acontece na escola, na faculdade, no serviço, em casa, na rua, no bairro, isso é o secular, né? A gente tende muito a separar o espiritual, a vida espiritual da vida secular. Mas o cheio do Espírito Santo, ele funde as duas coisas. A vida cotidiana, a vida familiar, a vida entre amigos, também é uma vida espiritual. Legal. Olha só, nós vamos juntar aqui, no tempo de agir, as duas questões, a questão 5 e a questão 6. Eu acho que a gente consegue fazer um pacote aqui. E a questão 5, ela vai dizer o seguinte: quais são as distrações mais perigosas que podem minar a nossa vida espiritual, né? E aqui ela dá um enfoque, né? As preferências sobre um estilo de igreja e nossa lista de atividades são mais importantes do que um relacionamento com Deus, né? Aqui entrou uma crítica aqui muito boa, mas a gente infelizmente não vai ter tempo de entrar nela, mas a gente deveria entrar, né? Mas aí ela finaliza a pergunta 6 dizendo assim, na sua opinião, a vida devocional é importante contra as doenças da cidade? E aí eu queria focar nessa última parte. Fale sobre as práticas devocionais. Então, sobre as doenças da cidade e a importância da espiritualidade, nós já falamos isso aqui. Então, a gente foca sobre as práticas devocionais e falamos um pouquinho sobre as distrações, vamos falar um pouquinho sobre se preferências ou atividades são mais importantes que o relacionamento e um pouco sobre essas práticas devocionais. Vamos falar um pouco, então, primeiro o que atrapalha, né? Quais são essas distrações. Nós já falamos que na cidade existe muita poluição sonora, visual, de tantas coisas que isso acaba atrapalhando nós termos o nosso sossego, o nosso retiro, para ter uma prática devocional saudável. Mas, além disso, tem a questão da distração, né? Que a palavra vem a dizer agora essa pergunta também. A distração, e eu gostaria de chamar a atenção, se você já não percebeu,
de como o inimigo de nossas almas, ele mudou a estratégia, porque antigamente a gente via, por exemplo, muita manifestação, ele querendo atrapalhar o culto e tudo mais, e aí de repente acalmou-se, né? Você vê, no geral mesmo, fala assim, mas por que não? A gente percebe uma mudança na estratégia dele, porque aquilo inevitavelmente te levava mais perto de Deus. Não, tem que, olha, vamos lá, a gente vai ter que expulsar, vamos desconsagrar e tudo mais. É verdade. Aí ele parou com isso. Tirou e começou com a distração, né? Com coisas boas, ia a um shopping, não tem nada de mal, mas de repente a pessoa está trocando o culto de domingo para estar indo no shopping, né? Outros tipos de diversões, e aí, eu não tenho tempo para as práticas devocionais, que as ordinárias, né? As corriqueiras, já que temos de tempos, são a leitura da palavra de Deus, né? Porque se nós estamos num ambiente urbano que não favorece a gente contemplar a natureza, a Bíblia dos atos de Deus, mas nós temos da palavra de Deus, né? As palavras de Deus, essa leitura diária, né? Se alimentando, é por isso que muitos devocionários vêm com os temas, né? O pão diário, né? O pão de cada dia, porque tem que ser cada dia, como um alimento. Então, a leitura da palavra de Deus, a meditação, né? Meditação que, principalmente para nós, né? do Ocidente, não é tão vívido quanto o pessoal do Oriente, né? Eu lembro até de uma aula que estive com o professor Leonardo Sayum, ele tocando nesse assunto, né? Ele disse que foi visitar um amigo pastor na Índia dele, aliás, um amigo da Índia, e aí ele disse que estava passando lá na orla de uma praia, junto com ele, os dois no ônibus, empiocado lá, e aí ele viu o pastor dele, né, esse amigo indiano dele, viu o pastor dele sentado na praia de manhãzinha, olhando para o mar, né? E ele cutucou o Sayum assim, disse, olha, o sermão de domingo vai ser bom, né? Olha o meu pastor lá meditando. Muito bom, muito bom. Ele disse assim, olha, ele é pastor na Gávea, né? Ele disse assim, se é eu sentado na praia da Gávea, olhando para lá, provavelmente uma ovelha minha ia passar e disse, é para isso que a gente paga o pastor, né? Para ficar na praia uma hora dessa. Então, porque a prática da meditação para a gente não é vívido como eles, né? De você parar em um lugar sossegado, contemplar, meditar na palavra de Deus, refletir. Então, o Salmo primeiro já diz isso ali quase como um mandamento, né? Bendito ou bem feliz, né? Bem-aventurado aquele que medita na palavra de Deus, que tem o ato de meditar, não só a leitura corrida, né? Mas ler, meditar, contemplar, refletir, né? A reflexão demorada, né? Que a gente às vezes não tem por causa da tirania do tempo que você falou, mas como é libertador a gente viver em um outro tempo, em um kairos de Deus, que você vai joelhar ali, você pensa que orou já 1 hora, quando olha no relógio de 5 minutos, 10 minutos, porque parece uma outra esfera, né? Um outro tempo, mas a gente se liberta através da leitura da palavra, da meditação, da consagração, do jejum. Todas essas são práticas, né, que a gente consegue ter um contato mais próximo com Deus e desenvolver nossa espiritualidade de maneira que ela floresça tanto que fica visível para a sociedade. Amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando ao fim do nosso estudo, né? Se a minha esposa, pastor Josias, se a minha esposa estiver assistindo essa nossa lição aqui, provavelmente ela estará, ela vai virar para mim e ela vai dizer assim, eu sempre falo isso para você, né? Porque a gente vive uma vida muito agitada, então esse tempo aqui de conversa com a lição bíblica foi muito importante. Você estava falando e eu estava pensando, porque ainda que nós estejamos num lugar bastante agitado, nós temos locais de tranquilidade e meditação. Sim. A gente precisa começar a separar tempo, você precisa começar a separar tempo na sua agenda, para você ter esse tempo com Deus, de meditação, de silêncio, de leitura da palavra, porque eu tenho certeza, e aí eu já estou tomando isso até como ensinamento para a minha vida, né? Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Pastor Josias, pode orar
por nós, encerrando esse momento nosso aqui de lição. Sim. Se coloque na presença de Deus, independente do barulho que está aí à sua volta, você pode alcançar o trono da graça através do Espírito, porque Deus é Espírito, importa que a gente se relacione com Ele dessa maneira. Amém. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Obrigado, Senhor, Jesus, por todos aqueles que estiveram envolvidos na confecção dessa lição, que foram usados por Ti, Senhor, para trazer um tema tão importante para a igreja, principalmente a igreja que vive na cidade. Deus, te louvo, Senhor, por esse momento, por estar aqui junto, por nossos irmãos que pararam um tempo para aprender de Ti. Peço, Senhor, que esses ensinamentos, eles se tornem práticos, que aquilo que o Teu Santo Espírito colocou em nossas mentes agora, o mesmo Espírito faça descer ao coração, para que isso se torne regra, uma prática de nossas vidas. Ensina-nos a cada dia mais a ser cheio do Teu Santo Espírito, desejar isso, querer ser cheio, buscar em todo o tempo. Ajude-nos, Senhor, a nos livrar da tirania do tempo, das poluições, Senhor Jesus, da grande cidade. Ajude-nos a encontrar um espaço onde iremos marcar um encontro contigo todos os dias, seja no quarto, seja na sala, na praça de uma cidade, um lugar tranquilo, que ali possamos encontrar-te e desenvolver a nossa espiritualidade, que a nossa devocional seja ativa todos os dias de nossa vida para glorificarmos a Ti com os frutos que o Teu Santo Espírito nos concedeu. É em nome do Senhor Jesus que eu te peço essa bênção a todos nós, agora e sempre. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado, pastor Josias. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe ser devorado pelo tempo, pelas agendas, pelos compromissos. Desenvolva, aplique-se mais na sua vida devocional. Quem sabe, é uma experiência minha, né? Quem sabe o que está faltando para você desenvolver melhor a sua espiritualidade, o seu momento com Deus, seja fazer aquela corridinha de manhã antes de ir para o trabalho, ou aquela corridinha no final da tarde, quando você já chega meio cansado. Eu tenho feito isso, fone de ouvido, coloco um podcast bom para ouvir, e de vez em quando a gente até chora na corrida, mas você fala, meu Deus, cara. Por quê? Porque você precisa de tempo com Deus. E tempo com Deus precisa de silenciar as vozes à nossa volta. Procure a melhor forma de você fazer isso, mas busque uma espiritualidade. Busque em Deus ser cheio do Espírito Santo. Que Jesus abençoe sua vida. Muito bom ter você aqui com a gente durante esse tempo. Nós voltamos na próxima semana com mais um estudo. Vamos estudar a lição de número 10, a evangelização e a cidade. Como nosso estudo está sendo hoje, na quarta-feira, bons estudos para você durante a semana, bons estudos para você no sábado aí na escola bíblica, na sua igreja. E nós nos encontramos na próxima semana com a graça de Deus.